Olá, me chamo Júlia, eu escrevi esse trabalho juntamente com o Paulo e com o professor Antônio Fernandes Nascimento Júnior, e ele está intitulado Quando a Arte Conta a História, um olhar crítico sobre a destruição da floresta tropical a partir da música de Vital Farias, Saga da Amazônia. Ele tem como objetivo apontar e discutir os enunciados que a música de Vital Farias suscita, visando mostrar como ela se torna pertinente para, além de trabalhar a sensibilidade de estudantes do ensino médio, contribuir para a construção de um olhar crítico sobre as problemáticas que nos circundam, especificamente no que tange à educação ambiental. Bom, desde os primórdios, de acordo com o Nascimento Júnior, o homem vive e transforma a natureza, seja para fins de sobrevivência, como caçar, fazer o fogo, enfim, ou para fins culturais, como olhar para a natureza e tentar explicá-la, nascendo aí, por exemplo, a filosofia. A filosofia, a arte, enfim. No que tange especificamente à música, que é um tipo de arte que surge dessa interação do homem com a natureza, temos uma produção humana que precede séculos. A história desse tipo de expressão se confunde com a história da humanidade, pois a partir do momento que o homem transforma a natureza, ele percebe que, ao manusear alguma rocha e bater nela em outra rocha, surge daí alguns sons. A música, nesse contexto, ela surge e vai se aprimorando com o passar do tempo. E ela expressa o olhar que alguém tem sobre a realidade. Ou seja, quando alguém canta sobre alguma coisa. E quando nós, seres humanos, nos apropriamos de diferentes culturas a partir de diferentes expressões artísticas, nesse caso especificamente a música, há possibilidade de uma maior compreensão da realidade, pois ao se apropriar de tudo que a espécie humana desenvolveu ao longo do tempo, o homem se torna humano, de acordo com Moretti, Asbar e Rigon, em 2011. Além disso, quando um sujeito compõe uma música, ele está se posicionando frente a algo. Petrarca 2019 aponta que, nessa perspectiva, viver é posicionar-se frente a valores a partir do único lugar que nós ocupamos na existência. Ou seja, cada ser ocupa um lugar único, e esse lugar, e nós estamos sempre nos posicionando desse lugar que nós estamos. A música, ela pode cantar sobre inúmeros assuntos, tendo grandes possibilidades de poder, através dela, abrir uma fresta na janela para que a gente consiga enxergar diversas questões e suscitar discussões acerca da realidade. E o nosso ambiente, embora deva ser transformado para a perpetuação da nossa espécie, ele vem sendo degradado e destruído em busca de compulsórias riquezas. E, diante disso, cabem reflexões sobre esse ambiente. Neste trabalho, especificamente, nós estamos trazendo reflexões sobre a floresta amazônica, pois, apesar dela estar sempre na mídia e tudo mais, existem poucas reflexões que levam a perceber essa destruição que vem acontecendo ao longo do tempo. Nessa perspectiva, a música Saga da Amazônia, escrita pelo escritor Vital Farias, em meados de 1979, apresenta uma crítica e uma reflexão acerca da destruição da floresta amazônica naquele tempo. E apesar da música ser de 1979, ela traz discussões muito pertinentes de questões que vêm acontecendo atualmente. À vista desse cenário, de acordo com Bakhtin, em 1999, a música nos remete a um processo de compreensão dos fenômenos ideológicos. E isso não pode acontecer sem a participação do discurso interior. Ou seja, a música por si só, ela já traz reflexões pertinentes sobre tudo o que aconteceu, que o autor viveu e sobre o que está acontecendo também. E discutir essas questões através da música levantam problemas estéticos e éticos. E se torna papel da escola essa discussão à medida que essa é responsável por mediar aos estudantes todo o conhecimento que foi elaborado durante os anos. Barroca e Supertin, em 2014, vão dizer que a música desperta nos alunos o interesse e oportuniza eles se reconhecerem em sua subjetividade, buscando a compreensão
da sua relação com o mundo e com o outro. Mas para que a música seja trabalhada nas escolas, é necessário que os professores sejam formados de maneira a compreender os conhecimentos expressos nas composições. Ou seja, os professores precisam ter um repertório musical. Eles precisam saber trabalhar com esse tipo de arte. Bom, para esse trabalho, nós utilizamos a pesquisa qualitativa e dentro da pesquisa qualitativa, utilizamos análise discursiva baseada no referencial de cotejos do Círculo de Bakhtin, que é conhecido como cotejo de enunciados, e foi elaborado pelo Círculo, que é uma junção de autores, e os mais conhecidos são Bakhtin e Voloshinov. Esse cotejo de enunciados considera que toda informação dirige-se a alguém e ela é suscitada por alguma coisa tem algum objetivo, ou seja, ela é um elo real na cadeia de comunicação discursiva, em determinado campo da atividade humana. Dessa maneira, nesse trabalho, entende-se a música como enunciado, pois segundo Schrödinger e Schorer, suas obras as músicas são obras concretamente produzidas, ou seja, foram produzidas por alguém, respondem a algo que aconteceu, por isso foram escritas, e podem suscitar algumas respostas. E por isso, e é a partir disso que nós estamos partindo. Nós estamos vendo o que a música suscita e quais possíveis respostas essas suscitações podem nos trazer. A partir da análise da música, foi possível perceber que ela suscita dizeres relacionados a 3 esferas do conhecimento da nossa sociedade, sendo eles as questões culturais, as questões ambientais e questões político-sociais. Além disso, é possível perceber que a música pode contribuir para a educação das sensibilidades dos nossos jovens. Ou seja, quando trabalhada na escola, a música pode contribuir para essas questões que eu acabei de citar, que serão discutidas a seguir. No que tange a questão cultural, a música aborda essa questão que é presente na floresta amazônica, quando ela traz sobre aras, caboclos, lendas, jurupari, caiporas, entre outros. Nós entendemos que a cultura como atividade humana, nós entendemos a cultura como atividade humana acumulada, que envolve a ação do ser humano e sua relação com a natureza. E isso acontece para que o ser humano consiga produzir a sua existência, de acordo com Duarte e Martins, em 2012. Lukács, em 1966, diz que só é possível compreendermos corretamente a cultura se não desvincularmos das relações de produção e reprodução da existência humana. Ou seja, a cultura está intimamente relacionada com o sistema de organização no qual nós estamos inseridos e tudo mais. Engels dirá que o trabalho é o mediador da relação do ser humano com outros homens e com a natureza. Ou seja, o trabalho é o eixo principal que media a relação do homem com a natureza. Melanchthon, em 2013, vai dizer que é pela mediação do trabalho na relação do ser humano com a natureza que o homem começa a produzir a cultura. Ou seja, a partir do momento que o homem interage com a natureza a partir do trabalho, ele estará produzindo cultura. Nesse contexto, embora a floresta amazônica estivesse frequentemente na mídia, e é bom lembrar que esse trabalho começou a ser pensado na época que a floresta amazônica estava em chamas, e isso foi frequentemente noticiado, a floresta amazônica se configura como uma região ainda desconhecida em vários aspectos pela sociedade. E desses aspectos que não é comumente conhecido e reconhecido é que desde tempos antigos, seu povo, ou seja, o povo da floresta, vem construindo costumes, organizações sociais, mitos, maneiras de ver o mundo, técnicas inovadoras, relações com a natureza, sustentabilidade. Ou seja, existem várias coisas dentro da floresta amazônica que não é noticiado pela mídia, que muitas pessoas não conhecem. E por isso a importância de suscitar essas discussões nos ambientes escolares. A cultura presente na floresta amazônica está intimamente ligada às raízes indígenas, de acordo com Rodrigues.
No entanto, de acordo com Magalhães, o processo de colonização culminou numa mistura de cultura europeia e africana, aproximando-a e tornando-a indissociável da própria identidade brasileira. Nesse contexto de diversidade cultural imensurável, a floresta amazônica acaba sendo constituída por negros, índios, caboclos, mulatos, tapuios, mestiços, portugueses, entre outros povos, mostrando assim a imensa diversidade que existe na floresta amazônica. Por isso, sendo importante cada vez mais falar sobre isso. E as diferentes comunidades tradicionais que habitam esse território possuem contato íntimo com a natureza, de acordo com Magalhães. Ou seja, se relacionam com a natureza não apenas para seu sustento, mas possuem crenças, deuses que estão inseridos naquela natureza. Então, de maneira geral, a cultura significa a herança social total da humanidade. E diante disso, com os enunciados que a música suscita acerca da destruição desse ambiente, percebe-se que o patrimônio vem sendo dizimado ao longo da história. Ainda mais no que diz respeito às sociedades ágrafas, que não conseguiram deixar registrado todo o seu processo e tudo mais. Nesse sentido, a música cumpre o seu papel ético ao suscitar essas questões, pois a partir do momento que nos apropriamos dela e propomos esse tipo de discussão em ambientes educacionais, de uma forma ou de outra estamos contribuindo para a perpetuação da cultura, porque a partir do momento que a gente entende sobre algo e a gente fala sobre isso e compreende tudo que tem ali, a gente consegue entender o porquê preservar. Agora falaremos sobre a questão ambiental presente na música. A cultura dos povos amazônicos não se dissocia do ambiente em que estão inseridos. E nós podemos entender o ambiente de diferentes formas. Podemos entendê-lo no sentido naturalista, resumindo apenas o seu sentido biológico, ou entendê-lo com um viés crítico, onde ele é influenciado e modificado por aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, que é a visão que a gente adota nesse trabalho. Nesse contexto em que existe uma visão hegemônica que adota a visão naturalista, Train 2012 diz que é necessário uma nova forma de enxergar o mundo, de forma que a gente consiga perceber a influência que o homem causa na natureza e como esse é modificado dialeticamente por ela. E a música Saga da Amazônia aponta seu olhar tanto para o ambiente biológico, que diz respeito à diversidade da flora, da fauna, quanto para o ambiente socioambiental, já que faz alusão da destruição desse ambiente pelo homem. Assim sendo, a música possibilita que se discuta nas escolas questões referentes à diversidade, bem como as formas que essa vem sendo afetada por ações antrópicas hegemônicas. Roma 2008 diz que a Amazônia funciona como um grande reator para o equilíbrio da estabilidade ambiental da Terra, seja por ser uma grande bacia hidrográfica, seja pelos fios voadores, seja pela diversidade de flora e fauna, ou seja, e toda essa riqueza da floresta faz com que atraia olhares dos grandes capitalistas que visam explorar cada centímetro desse território, visando obter cada vez mais lucro, de acordo com a Al-Bagley, 2001. E a música permite suscitar essas questões, de forma a aliar a cultura à exploração do ambiente de forma desenfreada. E é a partir do momento que a gente entende essas questões, como já foi dito anteriormente, que a gente passa a entender a importância de preservar tanto a cultura quanto o ambiente. Ou seja, preservar o ambiente já é preservar a cultura. E estamos trabalhando, quando a gente suscita todas essas questões, temas que perpassam toda a área da biologia. E além da biologia, temas como, por exemplo, história, geografia, podemos trabalhar de forma interdisciplinar utilizando essa música, de acordo com Souza Valim Nascimento Júnior, 2018. Agora falaremos sobre a questão político-social. Ou seja, toda sociedade se desenvolve em uma relação íntima com a natureza. Essa relação, de acordo com Marx, é necessariamente social, estando presente nos diversos modelos de sociedade, das primitivas às ditas modernas, diferindo somente os modos pelos quais essas distintas sociedades se organizam. Marx ainda argumenta que a relação homem-natureza é o ponto central da atividade humana, pois é a partir da interação do homem e da natureza que existe o trabalho. E é esse trabalho que faz surgir a cultura, todas as artes, enfim. E as questões culturais e ambientais estão intimamente relacionadas.
e são resultado de um sistema que vem sendo arquitetado para explorar e gerar cada vez mais riquezas a qualquer custo. Por isso, nós precisamos lutar contra esse sistema. Bastos e Freitas dizem que esses problemas que a gente vem falando sobre a degradação do ambiente e tudo mais, surgem a partir da interação compulsória do homem com esse ambiente. E a participação de sujeitos provenientes dos setores políticos e econômicos da sociedade, de forma geral, se faz necessária para que haja uma reflexão nesse sentido, a fim de compreender essas questões e lutar para que haja transformações desse sistema. Isso é ainda mais importante se considerarmos que a problemática que estamos trazendo atravessa todos os setores da atividade humana, tornando sua discussão imprescindível em diversos campos do conhecimento. Agora falaremos sobre a educação da sensibilidade, que foi possível perceber que a música pode contribuir para a educação da sensibilidade dos jovens. É importante ressaltar que, se tratando da indústria cultural, que vem se apropriando de várias expressões artísticas, e esse termo foi criado por Horkheimer e Adorno em 1985, como sendo o processo de industrialização que organiza a produção artística e cultural no contexto das relações capitalistas de produção, que são lançadas no mercado, vendidas e consumidas como qualquer outra mercadoria. A música não responde à indústria cultural presente, já que não possui padronização, não é semelhante a outras em sua estrutura e nem possui detalhes que assemelha a outras como o ritmo ou a letra, de acordo com Maia Antunes. Ou seja, a música é uma expressão diferente da que os estudantes estão acostumados a ouvir. E Bakhtin diz que é necessário que haja responsabilidade na relação arte-vida, pois a partir do momento que a arte canta sobre a vida, sobre algum aspecto que envolve a realidade, ela precisa ter responsabilidade. E essa responsabilidade também nos ajuda a educar a sensibilidade dos jovens. E podemos perceber que a música em questão, ela cumpre com o seu papel, pois ela suscita dizeres acerca do ambiente, da cultura e de outras questões. E apresentar uma música que difere do que os estudantes estão acostumados possibilita que abramos algumas possibilidades no que diz respeito a educá-los para a sensibilidade, pois assim os estudantes terão influências de culturas de outras culturas, de forma a privilegiar relações humanizadoras, já que as atividades humanas, como o trabalho, a linguagem, a arte, fazem com que o homem se diferencie dos demais animais, de acordo com Silva, Botti e Rogoni. Já que, antes de nos apropriarmos dessas questões, somos homens sem história, somos animais. É possível perceber que é por meio dessas ações humanizadoras que os sujeitos experimentam outras emoções, novas experiências e que agem sobre o mundo em que vivem. O sujeito se tornará sensível ao mundo, expressando sua sensibilidade por meio das atitudes responsíveis e deixará de ser um receptor passivo do conteúdo oriundo da indústria cultural. Ele terá um novo leque de possibilidades de se expressar e de conhecer outras artes que não aquelas que são apropriadas pela indústria cultural. Bom, a partir da análise do trabalho, é possível considerar que a música é uma ferramenta rica para suscitar discussões éticas e estéticas para jovens do ensino médio, visto que foi possível encontrar 3 eixos de enunciados, sendo eles de cunho cultural, ambiental e político-social. No que diz respeito às questões culturais, a música, ela cumpre seu papel ético, no ponto que ela suscita discussões sobre as diferentes culturas existentes na floresta amazônica. E a partir dessa discussão que nós entenderemos o porquê de preservar esse ambiente. Em relação às questões ambientais, a música traz elementos que tornam possível a discussão sobre o meio onde essa cultura se insere e como esse ambiente tem sido degradado ao longo da história. Além disso, é possível discutir, utilizando a música, sobre as questões políticos-sociais que estão intimamente relacionadas com as questões culturais e ambientais. Então, a música nos traz uma gama de possibilidades de discussões com os estudantes do ensino médio. Por fim, é importante considerar que a música, aliada a uma mediação crítica e humanizadora, é capaz de criar um movimento para a educação da sensibilidade dos jovens, que, ao serem bombardeados com produtos da indústria cultural, deixam de perceber as sutilezas que existem em produções artísticas que não foram apropriadas pelo discurso hegemônico do capitalismo, ou seja, músicas que diferem das que eles estão acostumados.
É nosso papel, enquanto futuros professores, de levar outras possibilidades para os estudantes. Bom, essas foram as referências utilizadas para a apresentação deste trabalho e muito obrigada. Espero que tenham gostado e que tenha acrescentado.